O meu nome é Zuleika Todorovic, eu sou numeróloga e vou explicar a vocês o que é a numerologia e como ela funciona. A numerologia é uma ciência desenvolvida por Pitágoras, um matemático e filósofo grego que desenvolveu o lado científico e o lado esotérico dos números. Pitágoras desenvolveu o lado esotérico dos números nas viagens que ele fez no mundo antigo, pela Síria, Caldeia, Babilônia e pelo Egito, onde ele foi um mestre iniciado. Segundo Pitágoras, tudo está organizado segundo os números. Os números são responsáveis pela existência e a manutenção do cosmos. Número e harmonia têm o mesmo significado. Quando você está em harmonia com os seus números, com a sua energia numérica, você está equilibrado. Eu vou explicar a vocês também como é o ciclo numérico. Tudo está organizado segundo as 9 vibrações que nós recebemos do universo. Então eu vou dar a vocês agora uma explicação mais detalhada. Bem, recebemos 9 vibrações do universo. Então, temos 9 meses para nascer e 90 anos para viver. Nós podemos nascer de 5 meses, mas conta-se nos dedos as pessoas que sobreviveram. Mas não é uma coisa impossível. Também podemos nascer de 7 meses. E ninguém passa dos 9 meses na barriga da mamãe, não é mesmo? Então, o que eu vou explicar a vocês sobre o ciclo numérico é válido até 1980. Porque, após essa data, as pessoas que nascem nesses últimos tempos, nesse final do século, elas não seguem mais esse processo, porque o tempo e o espaço está diminuindo. Você, ligando a televisão, sabe o que acontece agora no Japão. Em compensação, você mora em apartamento. Isso que eu estou dizendo são linhas gerais, regras gerais para todas as pessoas. Então, com 7 anos, cai os dentinhos e a criança vai para a escola. Com 14, para de crescer, já se torna uma mocinha e entra no período da puberdade. E vai se formar já o corpo mais adulto. E o término desse crescimento se dá aos 21 anos. Com 28 anos, ela já saiu da faculdade, já está trabalhando, então a sua vida física está em movimento. E com 35, ela já completou o seu ciclo físico e já entra na parte mental, onde, se ele é um médico, ele já tem o seu consultório, já é um profissional liberal, gerente de um banco, então ele usa a mente para trabalhar, não mais o corpo. Com 49, que é 7 vezes 7, chegando mais ou menos aos 50, ele já casou, criou os filhos, ganhou o seu dinheiro, e ele pensa mais na qualidade, não na quantidade. Ele não vai querer mais acampar como no tempo que ele tinha 28 anos, 20 anos, por aí. Ele já quer pelo menos um hotel, 3, 4 estrelas, porque ele não quer a quantidade, ele quer a qualidade. E aí ele se pergunta, o que é a vida? Crescer, trabalhar, criar a família, desfrutar e morrer? O que realmente eu vim fazer na vida? Então é a época que ele tem para se espiritualizar, porque ele tem tempo para isso. Com 70 anos, ele já é o reitor da faculdade, ele não é o aluno que está entrando, porque ele tem muito mais para ensinar do que para aprender. Então ele tem um ciclo de vida formado com 70 anos. Com 80, é a roda das encarnações, onde ele vai prestar contas lá em cima sobre o que ele realizou aqui no planeta. E 90 fecha o ciclo. Muitas pessoas podem passar de 90 anos, mas também conta-se nos dedos as pessoas que passaram dessa idade. Pode viver até 120 anos, porque tudo é muito complexo, depende do tempo, do karma de cada um e a missão que ele escolheu para viver aqui. Eu estou dizendo em linhas gerais como funciona. Então 7 é o ciclo físico. O 8º ciclo é quando equilibra-se o espírito e a matéria, é onde a pessoa parte daqui. E o 90 é a parte que já está fechando esse ciclo, a maioria não vive mais do que 90 anos.
Agora eu vou dizer para vocês também qual é o significado de cada número na vida de cada um. Eu vou dizer a essência do número, é a energia básica, o poder maior. Então, o 1 está ligado ao sol, ao dia, à ação. É uma energia masculina e ativa. E é mais comum aos homens ter a energia masculina. O 2 está ligado à lua, à sensibilidade, à noite, ao descanso, ao pensamento e à ponderação. E é mais comum as mulheres ter a força interna e aos homens, que é o 1, a força externa. O 1 sozinho não faz nada, porque o 1 quer fazer, mas ele não sabe como. O 2 faz o quê? Pensa, sensibiliza a coisa. Então, o 2 pensa, como faremos? E aí eles se comunicam. Então, o homem sozinho não faz nada e a mulher também sozinha não faz nada. Os dois se unindo, se comunicam e criam um filho. Então, o filho vem a partir de duas energias, a ativa e a passiva. O filho significa a comunicação também. Então, o 3 está ligado ao otimismo, à expressão, à comunicação, à alegria. É como aquele bebê que sorri e ele traz uma mensagem boa. Não há ambiente carregado que não melhore com o sorriso de uma criança. Então, na parte do 3, do otimismo, logo em seguida vem o 4, que é a necessidade dessa família que se formou ter um abrigo, uma casa. Então, o 4 é a responsabilidade da praticidade, da determinação. Temos que ter uma casa e o que é necessário para construí-la, e também a determinação de levar essa casa até o fim e se colocar um teto. A partir do momento que eles têm a casa, há necessidade, porque eles se sentem limitados naquelas 4 paredes, de buscar com os 5 sentidos que já está desenvolvido no homem, o que a vida pode oferecer. Então o 5 é uma estrela de 5 pontas voltadas em várias direções. Então é a curiosidade, é a viagem, é o magnetismo, é a busca, é a aventura, é o arriscar, é o mudar, transformar. Então o 5 é o viajante que vai pelo mundo buscar o que a vida tem para lhe oferecer. E nas andanças que ele vai fazendo, ele vê uma plantinha e tenta experimentar aquela planta. E quando ele come essa planta, ele vê que além de ter saciado a sua fome, também curou uma dor que ele estava sentindo. E uma outra planta não foi tão boa, era uma planta ruim, que não serviu para ele. E ele vai assim ganhando experiências. Então todos os números ímpares são ativos e os números pares são passivos, porque o 1 quer alguma coisa, o 2 pondera, o 3 comunica e o 4 organiza, o 5 vai buscar alguma coisa nova. Mas ele se sente também responsável por tudo aquilo que ele aprendeu nas viagens que ele fez. Então ele volta para casa com o senso da responsabilidade e ele quer passar esse conselho para as pessoas. Então ele já tem um sentido comunitário. O 3 comunica, mas o 6 ele comunica com uma responsabilidade maior. Então ele vai compor uma música. Ele vai ser o médico que vai dizer, olha, essa plantinha é boa, foi boa para mim, pode ser boa para vocês também. Ele vai ser um psicólogo que vai harmonizar o sentido da mente das pessoas, vai aconselhar. Ele tem o sentido da estética, do equilíbrio e da harmonia. Depois que ele deixou tudo bonito, organizado, equilibrado, harmonizado, ele começa a pensar. Então vem mais um número ímpar, que é o 7. Mas já é um 7 que não é tão ativo fisicamente, ele é ativo mentalmente, porque ele vai pesquisar, porque ele pensa, aquela plantinha existe, eu experimentei, serviu para as pessoas, mas de onde ela veio? Como ela foi formada? Como esse processo? Não fui eu que fiz a planta, quem fez? Então ele começa a estudar como físico, químico, botânico, matemático, astrônomo, e na ciência, na análise, na pesquisa, ele começa a perceber que tudo está muito bem organizado, que existe um processo, porque, veja bem, o átomo é o núcleo com os elétrons em volta. O sistema solar é o Sol com os planetas em volta. E tudo está em movimento, seguindo um processo.
E ele recebe a natureza, mas não comanda a natureza. E ele pergunta, quem comanda tudo isso? O que faz a Terra girar em torno do Sol? E ele aí percebe que existe uma energia maior do que ele, e ele entende Deus na sua amplitude, como uma força maior, inclusive guiando a mente dele. O 1 pensa que a ideia veio da própria cabeça. O 5 acha que é da versatilidade, da curiosidade dele. Agora o 7, ele sabe que ele intui sobre uma força maior, ele é guiado no conhecimento dele. E ele entende que existe o karma, que existe o espírito. Por isso nós temos 7 sentidos físicos. Nosso ciclo aqui é de 7 na parte física. Então, a partir daí, ele, através da análise, da ciência, e ele entende Deus, ele sabe que não vai simplesmente morrer e virar pó e ficar por isso mesmo. Ele sabe que tem um processo maior que isso. Com a sabedoria que ele adquire no 7º estágio, e com a intuição e a missão que ele tem para construir, ele pensa, não adianta eu ficar apenas analisando e pensando, eu preciso viver aqui na matéria, eu estou na matéria, então eu preciso trabalhar e produzir. Então ele não vai mais carregar peso, ele sabe que com a ciência dele ele pode colocar uma roda e carregar mais fácil os fardos, o peso que ele tem. Então, o que é o 8? É o equilíbrio entre o espírito e a matéria. É o símbolo do infinito, porque não existe matéria sem espírito, nem espírito sem matéria. Precisamos nos espiritualizar, mas cuidar da nossa matéria também. Então, o 4 foi o pedreiro que construiu a casa. E o 8 é o quê? O dono da construtora que vai gerar empregos, que vai ensinar as pessoas, com todos os ciclos que ele já viveu, como trabalhar com a matéria. Então ele vai investir nas pessoas que querem crescer e vai descartar as pessoas que não estão a fim desse crescimento. Vocês sabem que uma simples laranja podre numa caixa estraga toda a caixa. Então ele vai ter o sentido da justiça, onde ele vai investir nos funcionários, pensando, você é bom, eu vou fazer você crescer, eu vou investir em você, no seu processo, e você que não quer crescer, saia fora da minha empresa porque não vai produzir nada. Então, o sentido da justiça, tanto com as pessoas quanto a matéria. Então, ele vai fazer o quê? Ele faz com que a cidade cresça, a lavoura, o comércio, a indústria, tudo progride de acordo com o potencial de cada um. Então, o porteiro da empresa dele ganha bem, a secretária, o engenheiro, de acordo com o potencial de cada um. Então ele é o quê? Ele é a ponta da pirâmide, porque ele está no ápice e tem uma base para crescer junto com ele. Quanto mais ele fizer as pessoas crescerem, mais ele cresce. Agora, se ele pensar em crescer sozinho, ele não vai ter base e vai cair. A lavoura, comércio, indústria, a empresa cresceu, todo mundo vivia bem. Mas aí ele pensou, os meus vizinhos estão passando necessidade e são pessoas como eu, eles não são diferentes de mim. Por que eles também não têm o direito de crescer também? Então, entra o 9, que é a expansão de tudo. Por exemplo, São Paulo cresceu, produziu, mas o Nordeste ainda está passando necessidade. Então, vamos pensar em fazer com que esse lado do país também cresça. Então, o 9 é aquela coisa do amor maior, no sentido humanitário. É a complementação de tudo. O 9 é formado pelo 0, que é o universo, a força de Deus, e o 1, que é o homem. Então, ele tem Deus acima dele, o universo acima do homem. Então, é a complementação de tudo. Porque não adianta você ter 2 ou 3 instrumentos afinados numa orquestra e o restante está desafinado, a música não vai tocar. Então, todos têm que ter o mesmo direito, de acordo com o princípio de cada um. Isso é o 9, é o fechamento, quando todos forem um, como Lennon dizia. Então, fechando esse ciclo, você já aprendeu todas as lições que os números podem nos oferecer. São condições básicas para que a gente possa evoluir e passar desse estágio de evolução. Agora eu vou dizer a vocês sobre os números mestres, que são o 11, o 22 e o 33. O 11 é a soma de 1 e 1, e vai dar 2. Enquanto o 2 apazigua a família, é a mãe que pondera, que vê o lado da família,
do pai, para não brigar com o filho, para entrar em harmonia. O 11 apazigua países para não guerrearem, porque ele tem uma sensibilidade muito maior para poder equilibrar os opostos. Então é o inventor, é o diplomata, é a pessoa que tem uma sensibilidade mestre para ensinar para as pessoas como usar a sua sensibilidade. O 22 é um 4, feito de 2 mais 2. Então ele tem uma dupla sensibilidade. No 22 tem uma missão de construir muito mais do que o 4, que é um pedreiro, porque ele constrói cidades, viadutos, estradas, aviões, foguetes, porque ele tem que construir para muitos. Então a construção dele vem de uma força maior, de uma intuição maior, ele é um mestre. O 33 não é muito estudado na numerologia, porque poucas pessoas conseguem viver na vibração de um 6, que seria o pai, o conselheiro, mas no sentido universal. Então ninguém tem esse 33 como um número obrigatório, karmático, porque poucas pessoas conseguem ser como Gandhi, como Irmã Dulce ou Madre Teresa de Calcutá. Por isso não é estudado. O 33 entra como a soma de 3 e 3, que dá um 6. E a pessoa que no mapa tiver esse número vai ser um 6 especial, mais filosófico, mais intuitivo, mas não tem obrigação de viver como as personalidades que eu enumerei. Agora eu vou dizer a vocês o lado negativo dos números. Até agora eu falei do lado positivo para explicar a evolução dos números. Mas tudo aqui no planeta tem um lado positivo e um lado negativo. Tem o polo positivo e o polo negativo. E só através do equilíbrio desses polos é que existe a luz, não é mesmo? Então nós temos que procurar o caminho do meio. Eu vou enumerar agora para vocês o que é o número negativo. O 1, ele pode ser apático, indeciso, sem iniciativa própria, muito fechado, que é o contrário do 1, que é pioneiro, corajoso, que vai adiante. E o outro lado extremo é aquela pessoa que é egocêntrica, egoísta, mandona, briguenta, teimosa e imprudente. Então um oscila entre a covardia e a imprudência. E o número positivo é a coragem. O 2, ele é sensível, mas ele pode ser super sensível e ser uma pessoa tímida, trancada, sem saber estabelecer os seus limites. Ou então uma pessoa excessivamente agressiva, que também não vai ter uma função. Aquele 2 que coloca os defeitos nas outras pessoas e nunca olha os seus defeitos. E o outro negativo é aquele que acha que ele é o culpado de tudo, coloca defeito só em si e não entende que às vezes o defeito está do outro lado. Então ele tem complexo de inferioridade. O 3, que é alegre, comunicativo, expressivo, de um lado muito exagerado, é aquela pessoa sonhadora, a pessoa que vive no mundo das nuvens, que só pensa, cria, mas não coloca nada em prática. E é aquela pessoa que é excêntrica, extravagante e não tem um sentido da comunicação com seu propósito definido. E o lado negativo do 3, na parte da negligência, é aquela pessoa fechada, tímida, pessimista, que olha tudo do lado negativo, triste da vida, é uma pessoa melancólica. Então ele não sabe se expressar e é muito fechado. Um outro lado do número 3 é o positivo, no sentido de ser alegre, expansivo, otimista e sempre passar uma mensagem positiva, sabendo que sempre haverá uma luz no final do túnel. E é uma missão muito grande para se realizar. O 4 é organizado, ele é prático, pé no chão, realista. Um lado negativo é a pessoa que não consegue se organizar em nada, é totalmente bagunçado na vida. Ele não tem sentido de horário, não consegue trabalhar, é uma pessoa lamurienta. E o lado negativo
é aquela pessoa que vive só para o trabalho, é uma pessoa dura, que esquece o sentimento, é a pessoa que é resmungona, é uma pessoa bitolada e que realmente não vive a vida, porque parece que tem viseiras, é uma pessoa totalmente limitada. O 5, ele é versátil, magnético, ativo, aventureiro, mas tem o 5 negativo que fica pulando de galho em galho, não para em lugar nenhum, é totalmente inconstante, abusa dos sentidos, abusa da comida, da bebida, da parte da frivolidade. E também, um lado negativo do 5 é aquele que se estaciona, fica trancado, sabe que aquela situação já está superada e não tem coragem de mudar, porque 5 é a mudança, a busca do novo. Então ele fica trancado dentro dele mesmo, com medo de qualquer tipo de modificação na vida. O 6 é responsável, é a pessoa que aconselha, que ajuda, que pensa em equilibrar as pessoas. Agora, um 6 negativo é aquela pessoa intrometida, que acha que sabe tudo, que é teimoso, que é turrão, que é uma pessoa que quer que todo mundo reze na cartilha dele e acha que é o dono da verdade. E não muda, mesmo sabendo que está errado, não muda de posicionamento e de ideia. Agora, um 6 negativo também no outro lado é aquele responsável que não tem coragem de realizar nada porque coloca a culpa em tudo, não tenho dinheiro, é porque as pessoas não me ajudam, e tem medo de assumir qualquer tipo de responsabilidade, coloca nos outros a culpa da própria vida. E é um responsável e também uma pessoa que não quer criar uma família, não quer cuidar das pessoas, e é uma pessoa extremamente indecisa, não sabe que rumo tomar. O 7, que é o número da espiritualidade, da ciência, da análise, da lógica, ele tem dificuldade de concentração, ele não consegue aprender nada, ele é uma pessoa que é muito dispersiva e também cética, não acredita em nada, nem em ninguém, nem em si próprio. Do outro lado, porque o 7 é o número da fé, do lado positivo. E do outro lado também, pode ser uma pessoa muito fechada, porque ele tem uma natureza introspectiva, porque um mestre, um cientista tem que ser calmo, tranquilo para estudar, para pesquisar. Mas, às vezes, ele pode pegar isso de uma forma negativa, de se esconder do mundo, ser muito sensível, porque ele precisa ser uma antena, ter um radar para captar lá de cima a influência espiritual. Mas, pelo contrário, ele é apenas sensível para ser frágil e ter medo de buscar a própria essência da vida. O 8, que é o determinado, o general, o executivo que trabalha, que luta e sabe o valor da matéria, ele pode ser um sovina, no lado negativo, uma pessoa que vive apenas para o dinheiro, para a matéria, pisando nas outras pessoas, ou aquele que não sabe dar valor à matéria, que não sabe reger a sua própria vida, não tem as rédeas da vida na mão. Então ele não dá valor ao dinheiro e não sabe nem como ganhá-lo e nem como gastá-lo. Então o 8 está ligado ao lado executivo e o negativo não sabe executar a vida. E por outro lado é um avarento, uma pessoa sovina, um tirano mesmo. O 9 é a somatória de tudo, então é o número da expansão, do amor maior. Como tudo está dentro, somado nesse 9, porque vocês vejam bem, todos os números da tábua do 9 dá 9, 18, 27, 36, é tudo ou nada. Então ele se abre ou se tranca. Então o 9 negativo, ele tem tudo de bom dos números, mas no caso negativo ele tem tudo de ruim dos números. Então, como ele é expansão, é aquela pessoa que vive viajando, filosofando, pensando, mas não põe nada em prática. É uma pessoa que é extremamente dispersiva. E do lado negativo é aquela pessoa voltada para dentro dele mesmo, extremamente egoísta, só pensa em si próprio e é uma pessoa que não consegue se expandir em nada na vida e não consegue entender o sentido da espiritualidade, nem da caridade, nem de nada. Então, quem tem o número 9 no mapa tem muitos altos e baixos, porque 9 é o número de Jesus e poucas pessoas conseguem, praticamente ninguém consegue ser como Jesus. Então, quando está bem, está ótimo, mas quando está ruim, está péssimo, está no fundo do poço. Então, nós temos que procurar positivar esses números. Isso também acontece com os números mestres.
Imagina, se um 2 negativo é ruim, imagina um 11 negativo. É uma pessoa totalmente sem rumo, porque a energia é muito maior, gira muito mais rápido. E se ele não tiver estrutura para segurar essa energia, ele simplesmente se perde num caos total. É uma pessoa que não consegue usar a sua sensibilidade, é uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente. E o 22 pode ser um número tanto de Niemeyer como de Hitler, ou como de um simples débil mental que não sabe contar 2 mais 2, porque é o grande engenheiro, é o grande construtor. Agora, como negativo, ele é o pior de todos os números também, porque ele é o melhor, ele é o máximo, porque não existe uma vibração maior do universo que podemos captar do que o 22, porque 22, os números mestres, é o máximo de dia de nascimento. Ninguém nasceu dia 33, não é mesmo? Então, vocês veem como é a responsabilidade do 22. Então não existe um número bom ou um número ruim. Quanto maior é o número, mais é a obrigação que ele carrega. Mais é o positivo, por outro lado também, mais é o negativo. Agora eu vou dizer a vocês a correspondência das vibrações entre os números, as cores e as pedras. Por exemplo, o número 1 tem a influência da cor vermelha. Você associa uma cor a uma vibração, ela te influencia. Por exemplo, a capa do toureiro é vermelha, então ela instiga o touro. Um hospital, um centro cirúrgico é verde ou azul, porque acalma o paciente. Agora, os números também têm essa vibração, então o que o número faz? Ele enumera, ele indica o estágio de evolução que a pessoa se encontra naquela energia. Então o 1 corresponde à cor vermelha, o 2 ao laranja, o 3 ao amarelo, o 4 ao verde, o 5 ao azul, o 6 é o anil, aquele azul bem forte, o 7 é o lilás e o 8 é o rosa, o 9 é o branco, porque corresponde à somatória de todas as cores. O 8 é rosa porque é a primeira tônica do vermelho. As cores do arco-íris são 7. Então nós ouvimos 7 sons, enxergamos 7 cores e temos 7 sentidos a serem desenvolvidos. 5 já estão desenvolvidos nessa atual fase do desenvolvimento humano. Temos que desenvolver 7 sentidos. E agora está começando a ser desenvolvido o 6º sentido, que é o sentido da intuição. O 6º sentido ainda não está muito desenvolvido porque a era está no comecinho ainda. Então é como se fosse 5 horas da manhã, onde o sol ainda não nasceu, mas já está claro. Então nós não temos ainda o domínio da intuição. Ela passa assim muito sutil, muito rapidamente. Vai levar mais ou menos uns 200, 300 anos para que o 6º sentido realmente se desenvolva no ser humano. O planeta Terra tem 7 raças para desenvolver. E cada raça é subdividida em 7 sub-raças. Nós nos encontramos agora na 5ª raça e também dentro dessa divisão na 5ª sub-raça. Então estamos na 5ª sub-raça da 5ª raça. E estamos entrando agora na 6ª sub-raça, que agora é a era de Aquário, quando nós começamos a desenvolver o 6º sentido, que é aquele sentido da intuição, onde você vai enxergar além do que os seus olhos podem ver. Você vai enxergar com os olhos do coração, da sensibilidade interna. Por exemplo, até um século atrás, ninguém conhecia os micróbios, porque não tinha um aparelho para provar que eles existiam. Então, se eu dissesse que tinha bichinhos andando na minha mão, alguém poderia até me internar, dizendo, ela é maluca, isso não existe. Agora, com o microscópio, agora pode-se provar que eles existem. Então, a nossa consciência ganhou a prova. Agora, existem muitas coisas ainda que não são provadas, mas já são sentidas. O 6º sentido é quando você percebe que alguma coisa está errada, que a lógica não está te explicando. Você enxerga uma coisa que é vermelha, mas no fundo você sente, eu acho que aquilo é verde. Então, você vai pesquisar e no fim acaba descobrindo que aquilo realmente é verde.
Por quê? Porque você viu a essência, você enxergou não só a face visível, mas o interno daquele elemento, daquela pessoa. Quando a pessoa percebe que alguma coisa está errada, é a intuição que está indicando isso para a pessoa. Tem pessoas que já estão com isso desenvolvido, então são aquelas pessoas que eu chamo de bruxinhos ou bruxinhas, porque enxergam além dos olhos. E também todas as pessoas têm esse sentido para desenvolver, e é só querer, é só buscar. Tem pessoas que já vêm com isso pronto, e outras ainda têm que buscar esse lado, através do livre-arbítrio, da sua própria escolha de buscar o seu crescimento. Então nós estamos mudando de era, as coisas estão mais rápidas. Vocês podem notar como são os bebês de hoje em dia. Já nascem com os olhos abertos, com 4 meses já tem dentinho, já está gatinhando com 5 meses, já andando rápido, já falando. E você vê, até mesmo uma criança de 2, 3 anos já sabe brincar de videogame, sabe mexer em botãozinho. E coisas que a gente, porque eu tenho 42 anos e eu não sei mexer com nada disso, porque não é a minha faixa de evolução. E muitas pessoas até podem, mas não é com tanta facilidade como o menino hoje de 8 anos que sabe lidar com computadores e tudo isso. Então, nós temos que nos preparar para a nova era. E quem não aprendeu até agora é aquela coisa que vai ter que ir para uma escola de excepcional. Então, nós temos que mudar a nossa faixa de vibração. Essa escola nos ensina 9 lições. Mas se passar o tempo e nós não conseguimos aprender nada, não é essa forma de aprendizado que vai fazer com que nós possamos evoluir. Então, temos que ir para uma faixa inferior de vibração. Então, imagine uma pessoa que tem o potencial de ser um empresário e entrar numa empresa como apenas um office boy. Isso é o que é chamado, que eu costumo brincar até, que é o inferno. Então, se a gente não aprender alguma coisa para poder continuar reencarnando aqui e participar da evolução do planeta nas próximas etapas, a gente vai ter que ir para um lugar inferior, que eu disse que a gente, cuidado para a gente não ir para o inferno, porque conceito de céu, de inferno, é a forma que eles querem dizer. Você pode estar num lugar bem, onde você está evoluindo, crescendo e vivendo em harmonia, ou estar num lugar que não é adequado a você. Muitas pessoas estão aqui no planeta vivendo como aqui fosse o próprio inferno para eles, porque eles sentem que não tem novidade, não tem nada de novo, e eles sentem que aqui não é o plano deles, mas que eles têm que continuar aqui, porque alguma coisa ainda está faltando para a evolução. Todos nós que estamos aqui, nós resolvemos encarnar, nascer, para aprender alguma coisa, porque nós temos, é como se fosse assim um instrumento de 9 cordas, e num plano superior, antes de encarnarmos, nós ouvimos uma sinfonia linda, maravilhosa, uma orquestra com uma harmonia muito linda. E nós dissemos, eu quero participar dessa orquestra, eu quero estar aqui. E nossos mestres superiores disseram, você já tem um instrumento, tem 9 cordas, só que elas estão desafinadas. E lá no planeta Terra é que você vai poder vivenciar coisas, tomar experiências para que essas cordas sejam afinadas. Então nós temos um propósito mínimo, cada vez que nascemos, de afinar uma dessas cordas. Mas veja bem, é um propósito mínimo, é como se fosse um plano de voo, pode ser mudado, mas à medida de que você possa realmente modificá-lo em seu benefício. Nada está predeterminado, existe o livre-arbítrio, porque nós somos deuses, só que numa escala menor. Nós somos como se fôssemos átomos de Deus. Então, pensa bem, um átomo de ouro, ele é ouro, a essência dele não pode ser mudada, não é níquel, não é cobre, é ouro. Mas ele não é a jazida, ele é apenas um átomo. O grande problema é que as pessoas pensam que eles são Deus. Cada um acha que o ego dele é mais forte do que tudo. E ele é apenas um átomo. É só todos juntos, harmonizados, é que pode existir o brilho maior. Então, quando você abre mão do seu ego em função da expansão maior, de entender realmente o que é Deus, é que você evolui. Existe na natureza, aqui no planeta, as plantas, as pedras e os animais. Eles realmente é que estão na evolução do planeta Terra. Nós viemos aqui aprender com eles
porque nós temos alguma coisa a ver ainda com os animais. Nós temos o nosso lado divino e o nosso lado animal. Então é aqui que nós temos, daqui que nós temos que partir para a nossa evolução. Você veja bem, quando você vai dar assim, um alimento para vários animais, cães assim na rua, você vê que eles avançam naquele alimento, porque eles estão vendo a essência deles, eles estão preocupados com a fome que eles estão sentindo. E quando a gente está no trânsito buscando o melhor espaço, ou quando você vai para um teatro que não é numerado, ou você procura a melhor cadeira, você está procurando o seu lado instintivo do seu ego, você quer o melhor para você. Agora, quando você dá passagem no trânsito, quando você dá lugar para alguém sentar numa condução, então você está abrindo mão do seu ego em favor da outra pessoa. Então você está usando o seu lado divino, você está se espiritualizando, se expandindo. Vamos supor, você está comendo um lanche e você está com fome, e uma pessoa do seu lado também está com fome e não tem o que comer. Você pensa, eu vou comer o meu lanche porque eu estou com fome. E você come e não pensa no que está do teu lado. Você vai perceber que esse lanche vai pesar no seu estômago, não vai fazer tão bem para você, porque você só satisfez o seu físico. Se pelo contrário, você dividir esse lanche com a outra pessoa, você vai ter a sensação de que comeu 2 lanches, porque vai estar equilibrado tanto o seu lado físico como o seu lado espiritual, o seu lado divino, porque você partilhou. Pode fazer essa experiência, como é gostoso quando a gente doa. A única coisa que você não pode fazer é dar todo o lanche para outra pessoa e ficar com fome. E isso já passa para um lado negativo da pessoa que não se respeita. Quando você pensa o melhor para mim, não quer dizer que você é egoísta. Você tem que pensar o melhor para mim para que eu possa ser feliz e fazer com que os outros também sejam felizes. Só você se respeitando e estando bem é que realmente você vai poder fazer alguma coisa para alguém. Você não pode pensar o melhor para mim em detrimento das outras pessoas. Tipo, os outros não me importa, o que importa sou eu mesmo. Isso também não serve. Tem que pensar, eu tenho que estar bem para poder produzir alguma coisa. Esse é o grande lance, é o amar-vos uns aos outros. Amar-vos uns aos outros como a ti mesmo. Então não se esqueça desse amar e também amar os outros. Porque ou as pessoas só se amam a si mesmo, ou pensam só nos outros e esquecem de si e se sentem infelizes. Então a numerologia faz o quê? Eu estou dando essa explicação para que vocês entendam que os números são positivos e negativos. E quando você tem um número no mapa que não é bem vibrado, você está usando o lado negativo porque você está dentro com você mesmo negativo. E quando um número no mapa está negativo, todo o restante do mapa também está. Aqui nós vivemos no fio da navalha. Ou você está bem ou você está mal, não tem meio termo. Ou você está positivo e tudo está te ajudando a você se sintonizar e equilibrar-se, ou você está totalmente num caos. Então, às vezes, pensa bem, um simples cabelo do relógio quebrado, toda a engrenagem não funciona. Se você consertar o cabelinho do relógio, toda a engrenagem funciona. Então, esse é o processo. As coisas não são tão difíceis. Difícil é mudar o nosso padrão de pensamento, de sair da inércia e da lei do mínimo esforço, onde é mais fácil você achar que é incapaz do que você lutar e construir. Pensa bem, uma bomba explode um prédio em segundos e para construí-lo leva anos, porque a energia negativa é muito forte, ela é destruidora. E a positiva é um trabalho duro, de muito esforço, mas esta sim é gratificante. Quando você ganha um presente, você desfruta desse presente. Mas quando você se esforça, batalha, trabalha e compra alguma coisa com o seu próprio dinheiro, você vê do que você é capaz e você se sente muito mais realizado. Então a nossa busca não é dar para você o caminho de dizer, aqui está o resultado da sua vida, é assim que você vai ser feliz. Não é da minha parte que eu não vou desvendar o seu mapa de uma forma fácil. Esse trabalho é um trabalho diário que você vai fazer, dia a dia, para você harmonizar a sua energia. Porque quando você está harmonizado, em sintonia com os seus números, que é a sua essência, você se harmoniza com o universo. E a mesma força que faz a Terra girar em torno do Sol,
se você estiver na mesma sintonia, vai fazer com que você se direcione aos seus objetivos, aonde você quer chegar. Então as coisas não são tão difíceis, basta você querer, mas tem que querer de verdade. Então, aqui está o seu manual de instruções, é como se fosse o manual do carro. Toda a energia que você já aprendeu em vidas passadas, cada situação que você quis aprender, você carrega no seu inconsciente. E ela se mostra através das letras do seu nome. Então, o que é o nosso nome? É como se fosse um código, é a somatória da sua energia. Porque cada letra corresponde a um número. Dentro daqueles 9 números que eu já enumerei para vocês, então, se você tem um determinado número, é porque você precisa daquele estágio de número para desenvolver um potencial. É como se fosse afinar aquela cordinha que está faltando. Agora, pensa bem, quando você está afinando uma corda, ela pode estar muito esticada ou totalmente frouxa. E o som não vai sair perfeito. Então, existem muitas nuances, até chegar ao ponto certinho para dar aquele som limpo, bonito. Agora, pensa bem, são 9 cordas. Mesmo que você tenha já afinado 8, uma única corda desafinada, o som também não vai dar. Então é um processo longo, demorado. Então quando você nasce, você vem com o propósito de afinar uma dessas cordas, como propósito mínimo. Se você conseguir afinar mais cordas do que uma, que eu acho que é um pouco difícil, porque uma já é bem difícil, e às vezes a gente vem várias e várias vezes para acertar uma única corda, então, se você conseguir, ótimo. Parabéns, mas pelo menos leve aquela que você se propôs. Agora, lembre bem, é um propósito. Entre você se propor a fazer alguma coisa e chegar até o fim, tem uma diferença enorme. Você pode querer ser paraquedista, se preparar, fazer o curso, comprar o melhor paraquedas, mas na hora que abre a porta do avião, se você vai se jogar ou não, é uma outra história, não é mesmo? Então você vê que o propósito pode ou não ser atingido. E você já sabendo no seu mapa qual é o seu propósito, fica mais fácil, porque se você se identificar com o que está escrito aqui, como seu número de destino, você vai saber que você já está na sua linha, que essa é a sua busca. E se do contrário não estiver sintonizado, você vai ter uma orientação de como você pode entrar em sintonia. E você vai se realizar, porque você vai buscar a sua essência. Muitas pessoas não fazem o mapa e estão de acordo, estão felizes, porque intuitivamente já está desenvolvendo o seu trabalho. E as pessoas que procuram fazer a numerologia é porque elas quiseram saber alguma coisa, pediram uma informação e pelo próprio merecimento elas tiveram a oportunidade de entrar em contato com essa ciência. Porque nós temos uma grande missão. Quem nasceu neste último século nasceu com a missão de ser soldado do último tempo. E cada ano que vai se aproximando da nova era, a responsabilidade torna-se maior. Então, as pessoas que nasceram, nossos parentes que nasceram em 1900, 1920, eles já tinham uma missão maior. E quem nasceu depois de 1950, esta missão se acelerou muito mais. E quem nasceu depois de 1980, cada vez proporcionalmente vai tendo uma missão maior. Sendo soldado do último tempo, nós estamos numa era, pensem bem, nós saímos do lampião de gás no começo do século e apenas 100 anos já estamos indo à Lua. Agora, quanto tempo foi preciso, quantos milênios para que tudo isso pudesse acontecer? Há quanto tempo as pessoas usavam uma simples vela para ter uma iluminação? E em apenas 100 anos já estamos entrando na era do satélite, do computador, né? Então, vocês veem a nossa responsabilidade, como é grande, para mudar o pensamento, a linha de evolução das pessoas. O que eu passo para vocês é a minha verdade, aquilo que fez com que eu acreditasse realmente que a numerologia tem um valor muito grande. E se o que eu estiver dizendo tiver coerência com aquilo que vocês pensam, porque vocês têm que passar pelo vosso crivo de discernimento. É como se nós tivéssemos aqui um computadorzinho que tem que bater. Se essa informação bater com aquilo que você já pensa, você vai saber que tem várias pessoas pensando a mesma coisa e que deve ter algum fundamento. Então, eu acho que cada um tem que ter a sua verdade e seguir o seu caminho. Não adianta a gente falar para as pessoas que existe a reencarnação para quem não acredita,
porque eles ainda não estão preparados para entender esse processo. É como colocar um volume maior numa caixinha pequena, não vai caber. Então não é o momento ainda de eles terem esse entendimento, não está nesse processo. Aqui nós temos vários mundos, porque às vezes numa mesma família tem pessoas com vários padrões de entendimento, de evolução, e vivemos em vibrações totalmente diferentes. Aqui cada cabeça é um universo, é uma linha de pensamento. Então eu vou dar para vocês agora o que quer dizer realmente o seu mapa, como você deve interpretar o seu mapa. O seu nome indica o seu destino, o seu propósito atual. Ele quer dizer a missão que você quer desenvolver na sua vida. E a sua lição de vida é aquilo que você tem que aprender, está colocada na sua data de nascimento, dia, mês e ano. Eu vou agora enumerar para vocês os itens do trabalho. O mapa numerológico, ele tem mais ou menos 50 páginas. São itens abordados que eu colho com o seu nome e a sua data de nascimento. O nome, como está no registro de nascimento, e o dia, mês e ano do seu nascimento. Mesmo que no registro tiver um outro dia, é preciso atentar para o detalhe que é realmente o dia que a pessoa nasceu. E o nome, mesmo que a pessoa pense que foi escrito errado, não existem coincidências. O seu nome não foi escrito errado. Era daquela forma realmente que ele deveria ser, porque o seu nome é a sua bagagem. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o sobrenome Cavalcante com I no final, Cavalcante com E no final, ou Cavalcante com 2 T's, ou Cavalcante com um T mudo, na mesma família. Cada irmão tem um sobrenome diferente, porque realmente essa é a bagagem dele. Então, quando você vai nascer, você tem um propósito, e esse propósito está de acordo com tudo aquilo que você já viveu. Você tem que estar capacitado para seguir aquele propósito. Nós não temos aqui nenhuma missão a qual nós não podemos cumprir. Então, se você já se capacitou a seguir uma vibração, a desenvolver aquela vibração, o seu sobrenome vai ter uma parte dessa somatória. E o seu nome, alguém vai intuir, ou é o pai, ou a mãe, às vezes o vizinho, ou a madrinha, alguma pessoa, para dar a somatória que está faltando. Vamos supor, você escolhe que você quer ser aventureiro, magnético, versátil, uma pessoa carismática, um líder. Então você vai escolher o número da versatilidade, que é o 5. Se a sua família, que você escolhe para desenvolver a sua vida, o sobrenome der 4, porque tem alguma coisa em comum com você também, é uma linha karmática, né? Então, alguém vai intuir um nome para você que dê 1, para que a soma total dê 5. Agora, as suas vogais indicam qual foi o seu propósito anterior. Elas vão indicar o que você queria desenvolver, como você quis viver na sua vida passada. Então, é sua bagagem interna. As suas consoantes é o que deve ser adquirido para ser somado com as vogais para chegar no seu destino. Vamos supor, você quer ser um destino 5 e as suas vogais somam 1. Então as suas consoantes vão somar 4, que a soma de 1 e 4 vai dar 5. Agora, se você foi um 3 numa outra vida e quer ser esse 5, vai ter que ser somado 2. As duas pessoas que têm o mesmo destino 5 têm a condição de uma ter o 5 vindo de 1 mais 4 e a outra de 2 mais 3. Então quer dizer que ela tem a condição básica para formar o seu número. Isso que faz as modificações entre uma pessoa e outra. É preciso que se diga também que entre o vermelho e o laranja, por exemplo, o número 1 e o número 2, existem 99 tons. Então, o mesmo 1 de uma pessoa pode ser diferente do outro 1 de outra pessoa. Porque o que eles têm em comum é a tônica do vermelho, mas as nuances são diferentes. Então, aí que está
essa gama de interpretações, de vibrações diferentes e a diferenciação de cada pessoa. Então, a mesma pessoa que tem o mesmo nome pode ser totalmente diferente uma da outra, depende de como ela usa aquele número. Por exemplo, se uma pessoa tem um número que é o 1, tanto ela pode ser uma pessoa covarde, a outra pode ser imprudente, e a outra corajosa, que seria o certo, mas todas têm um em comum. Quando eu entrego o mapa para a pessoa, eu enumero a parte, na primeira página, dos anos marcantes da vida dela. Esses anos marcantes indicam os anos de transformações que ela tem. Por exemplo, se um ano marcante para a pessoa é 1967, pode ser que este foi o único ano, o último ano que foi de uma forma, e que o ano seguinte é que mudou. E às vezes o próprio ano é o ano da mudança. A mudança pode se transformar tanto fisicamente como psiquicamente. Por exemplo, ou ela muda de casa, ou ela muda de emprego, ou ela muda na forma de ser ou de pensar. Mas de qualquer forma é um ano de transformação e de mudança. A cor dominante é a cor que a pessoa mais tem no nome. Então é a cor onde ela se destaca, quando ela quer ir num lugar e que ela quer se sobressair, ela vai usar aquela cor. A cor protetora corresponde à cor das ausências, os números que ela não carrega consigo, são vibrações que ela não aprendeu ainda a viver e não trouxe como bagagem. Então ela pode usar essas cores para ajudá-la a se harmonizar. A pessoa que não tem o laranja, que não tem o rosa, ela pode usar fitinhas, pedras de anéis. As pessoas também não precisam ver essa cor na pessoa. Ela pode usar internamente, mas tem que carregar consigo. Eu coloco também aqui as milhares favoráveis e as dezenas favoráveis. Esses números são extraídos do seu mapa e é como uma curiosidade. Se vocês ganharem, com certeza eu vou querer minha comissão também, porque vai ser uma sorte muito grande. Mas como eu sou numeróloga, eu tenho que lidar também com os números de sorte da pessoa. Espero que vocês ganhem alguma coisa. Eu coloco aqui as pedras propícias e também as flores harmoniosas. Eu digo o nome do seu anjo de guarda, os salmos que pertencem ao Antigo Testamento, porque ele tem uma origem cabalística dos judeus, então é o Antigo Testamento, e também o horário para meditação. Se é um horário assim que é muito de madrugada, a pessoa não precisa fazer a oração nesse horário. Ela acende uma vela, uma velinha para o seu anjo de guarda, e a hora que o anjo estiver próximo, ele vai saber que a pessoa lembrou dele para quando ele chegasse. E mande a sua mensagem. E os salmos a pessoa pode ler em qualquer horário também, porque na realidade nosso anjo de guarda jamais nos abandona. É apenas está convencionado que aquela hora é dedicado a ele. Aqui na segunda página eu coloco a introdução do trabalho para que vocês leiam como é o processo do trabalho. Eu dou um número, o significado e as cores correspondentes. Aqui também, se tiver grifado um círculo em volta dos números mestres, é porque vocês têm que reparar que vocês têm uma missão maior a cumprir, as pessoas que tiverem esses números no mapa. Eu coloco todos os itens, a relação dos itens para a pessoa, para que ela tenha uma noção geral de todos os itens abordados na numerologia. E tem a página que corresponde à idealidade. A idealidade é a sua alma, é como você gosta de ser interiormente, e como eu já disse, é o propósito da sua vida passada e a soma das suas vogais. Quando você estiver lendo o mapa, se você se identificar com o que está escrito, é sinal que você vivenciou bem esse propósito passado, porque está guardado dentro de você. Se acaso você não se identificar muito, você vai entender que esse propósito que você teve, você não conseguiu atingi-lo totalmente, porque são coisas até que você gostaria de ter, mas que na realidade não consegue desenvolver. Então aqui está um canal de ligação para você, porque se você tem esse número, ele é seu, e essa qualidade que eu coloco aqui é porque você tem realmente. É só ligar o canal que você passa
é como se fosse um dado que você coloca no seu computadorzinho. E a partir daquele momento você vai poder desenvolver esse número. Você vai estar em sintonia com você mesmo. O que está escrito aqui é mais ou menos uma noção geral da essência do número. Não precisa levar ao pé da letra tudo o que está escrito. Tem que bater com você mais ou menos 70%. Porque isso que eu estou dizendo aqui nesse item, em cada item, tanto serve para o presidente da República como para uma dona de casa. Então ela tem que adequar ao dia a dia a sua vida, de que forma ela pode desenvolver esse número. A sua aparência é o número das suas consoantes. Indica como as pessoas devem te ver, que impressão você causa às pessoas que não te conhecem. É como você se mostra exteriormente. Na aparência, são situações que você deve adquirir para ser somado, para chegar no seu destino. Todo número ele é reduzido de 9, mas ele também vem de um número anterior, que seria o subtotal. Por exemplo, se você tem as vogais que somam 37, eu vou somar 3 e 7, que vai dar 10, e eu vou somar 1 e 0, que vai dar 1. Então, em essência, as suas vogais somam 1, mas vieram do 37, que é diferente do mesmo 1 que veio de um 64, que soma 10, de um 46 também, que soma 10, de um 55. Então, todo número que tem uma vibração reduzida, ele vem de uma vibração anterior, que é o subtotal, que dá a conotação, abre mais o leque, te dá então uma informação maior sobre aquele número. Então o seu 1 vindo do 37, você vai saber como é o 1 de todas as pessoas e como é o seu 37, qual é o canal de ligação que você tem. Na soma das vogais com as consoantes, dá todo o seu nome, indica o seu destino, a sua meta, o que você pretende desenvolver nessa atual encarnação. Você vai ler e você vai procurar se identificar com o que está escrito no item do seu destino. É a sua meta. Isso não quer dizer que você seja assim, é o que você pretende ser no seu inconsciente. Então procure fazer alguma coisa ligada ao que está escrito aqui no item do seu destino, para que você esteja realmente sintonizado com a sua essência e o seu propósito. Agora, a lição de vida é a soma da sua data de nascimento. A sua lição de vida não é escolhida por você. Você escolhe o seu destino, o seu propósito. E os nossos mestres indicam que dia, mês e ano nós devemos nascer para aprender uma determinada lição para cumprir aquele destino. Vamos supor, fazendo assim uma comparação com um carro. Eu quero ser um Jeep. Então eles vão ver se você tem condição de ser esse Jeep. Aí eles vão perceber que você não tem os faróis, não tem o limpador de para-brisa, mas que o restante você já tem. E isso não impossibilita o seu Jeep de andar, né? Você de seguir o seu propósito. Mas eles vão dizer, adquira essas qualidades, o seu farol, a sua lanterna, o limpador de para-brisa, porque numa noite de chuva você não vai poder ir a lugar nenhum. Agora, isso são as ausências, o que está faltando no seu equipamento. Não impossibilita você de cumprir o seu propósito, mas dificulta em determinadas situações. E pode contar que muitas vezes você vai ter que sair em noites de chuva, porque a vida vai te dar as lições que você precisa aprender. Agora, a lição de vida é a estrada onde esse Jeep vai ter uma função melhor, porque o Jeep andando na cidade não vai ter muita utilidade. Então eles vão dizer, você tem que ir para uma fazenda, porque lá realmente é onde você vai poder desempenhar o seu papel. E os seus desafios são obstáculos que você vai encontrar nessa estrada. Então a lição de vida é o que vai viabilizar você de cumprir melhor o seu destino. Sem aprender uma determinada lição, vai ficar muito difícil você cumprir o seu destino. As ausências são o equipamento que está faltando. Quando você estiver lendo o item das ausências e você não se identificar com o que está escrito, quer dizer que você já aprendeu aqui aquilo que estava faltando. Mas note bem, não é original de fábrica. Geralmente ela vai estar enguiçando, porque é um lado fraco da sua personalidade. Agora, os seus desafios
é o que? São obstáculos que você vai encontrar nessa estrada, que pode fazer com que você vença e progrida, ou que pode estacionar o seu processo e fazer com que você não consiga atingir o seu objetivo. Eu vou falar agora a vocês de um item chamado Caminho da Direção da Lição de Vida. Na escola, que é a nossa lição, tem um porteiro e ele nos conta as fofocas. Ele diz assim: você tem que aprender determinado número para que você aprenda melhor a sua lição, que vai dar condições de você cumprir melhor o seu destino. Então, um número está interligado ao outro. Se você seguir os conselhos do porteiro, que é o seu signo mais a lição de vida, e vai dar o número que vai ajudá-lo a cumprir, a aprender essa lição. E, se você aprender bem a lição, você segue o seu destino sim. Eu vou dizer através de números ou situações para que vocês possam entender melhor. Vamos supor que a pessoa tenha o destino 1 de ser um pioneiro e tenha que aprender o 3 da comunicação. Porque se ele não souber se comunicar, ele vai guardar as ideias para si mesmo. Então eles vão dizer: você quer ser 1? Então se comunique, passe os seus conhecimentos, as suas iniciativas para as pessoas. Então 1 é o destino, 3 é a lição que ele tem que aprender da comunicação. E o porteiro vai dizer: aprenda o 6, que é o da responsabilidade. Porque se você não tiver responsabilidade, você não vai saber se comunicar com as pessoas. Você vai ser apenas uma pessoa alegre, brincalhona, extrovertida, mas sem responsabilidade com o destino, que é o seu 1, de ser um pioneiro e criativo. Então o 6 vai ajudar o 3 a se comunicar com responsabilidade, e o 3 vai ajudar o 1 a se expandir, a comunicar as suas ideias. Às vezes, o número de destino é um número também de desafio. Então, a pessoa escolheu aquele destino porque resolveu vencer também um desafio. Na interpretação do mapa, na fita da interpretação, eu dou uma explicação melhor, porque o propósito dessa explicação é dar uma noção geral de como funciona a numerologia. Você vai ter o seu item da sua primeira letra, da sua primeira vogal, a letra que está transitando atualmente na sua vida, porque nós vivemos a vibração das letras. Então, às vezes, se a pessoa chama Antônio, ela pode estar no T do Antônio, depois ela vai pro O, né? E vai assim consecutivamente. Quando terminar as letras do nome, a pessoa não morre, não, ela volta para a primeira letra. Não ficam, né? Não precisam ficar com medo. Existem os pináculos. Os pináculos são números que agem num determinado período da nossa vida, cobrando uma atitude da pessoa. Por exemplo, o primeiro pináculo, ele é tirado da lição de vida, e ele duraria 36 anos. Se a pessoa tem a lição de vida 3, tira-se 3 do 36. Então, o primeiro pináculo dela vai de 0 a 33 anos. Depois vem um pináculo de 9 anos, um terceiro pináculo de mais 9 anos, e o quarto pináculo é daquela data em diante, e daí o número não muda mais. Então, a pessoa tem basicamente 4 pináculos, 4 testes de 4 números para serem desenvolvidos. E a pessoa tem que tomar atitudes na vida de acordo com aquela vibração numérica. O ano que a pessoa está vivendo é tratado como o ano pessoal. O ano pessoal é a soma do seu dia de nascimento, mês de nascimento e ano atualmente do universo. Você só entra no ano do universo a partir da data do seu aniversário. Quem dentro do ano, no decorrer desse ano, já fez aniversário, já entrou na vibração do ano em questão. Agora, quem ainda não fez aniversário está vivendo a vibração do ano anterior. E dessa soma eu vou tirar o seu ano pessoal. Existe a vibração diária, mensal e anual para todas as pessoas do universo. E existe a vibração diária, mensal e anual para cada um de nós. Cada um de nós está num estágio do aprendizado. Então, o ano pessoal corresponde ao que o universo está emitindo para você de energia para que você faça alguma coisa.
Vamos supor, o ano 8 é o ano da realização, da colheita, onde você vai cuidar do seu lado material. Mas se no ano 7 você não pesquisou, você não plantou, você não fez nada para semear uma boa planta, você não vai ter o que colher. Então é muito importante que você saiba em que estágio você está de 1 a 9, para que você esteja realmente em sintonia na sequência dos números. Você tem quadrimestres também. De 4 em 4 meses, muda um número, entra no universo, um número para influenciar o seu ano. Então, além do ano pessoal, existe a vibração quadrimestral. Em seguida, tem um dado muito importante da numerologia, que é o equilíbrio da assinatura. Uma assinatura bem equilibrada está sintonizada com a melhor das vibrações do universo. Existem vibrações que são mais estacionárias e outras que são de piques elevados. Então a gente vai buscar para a assinatura da pessoa o melhor número adequado a ela, para que ela possa ter a vibração do universo impulsionando para que ela consiga se realizar. Porque o karma, as dificuldades do próprio mapa, já está no mapa os números. Agora, para a assinatura é um logotipo, é uma forma de atrair a sorte, a alegria, a realização. Então existem números maravilhosos para cada acordo de pessoa, porque tem as pessoas do acordo 1, 5 e 7, 3, 6 e 9, e 2, 4, 8, 11 e 22. Então são 3 acordos, e cada um tem números adequados para que a assinatura tenha a melhor vibração e a pessoa possa realmente se harmonizar. A partir do momento que a pessoa assina positivo, ela atrai do universo essa positividade. E um dia que ela está um pouco triste, que não está muito bem, a própria assinatura vai levá-la adiante. A assinatura não modifica a vida de ninguém, ela não prejudica ninguém, mas se você tiver um dia triste e não se sentindo bem e assinando negativamente, não vai ter nada que te ajude a sair desse estado de coisa. E quando a pessoa está equilibrada com uma assinatura boa, tenha certeza, assim como eu fiz a minha assinatura e a minha vida foi uma coisa muito boa a partir dessa mudança, com certeza para vocês vai ser também. Existe também o item plano de temperamento. Existem números que são físicos, números emocionais, mentais e intuitivos, e letras correspondentes a esses números. Então, quando eu analiso o mapa de uma pessoa, eu vou ver quantos números ela tem no plano mental, quanto tem no físico, no emocional e no intuitivo. Se o número na parte física é muito forte, e o lado emocional, intuitivo e mental está abaixo, então quer dizer que a pessoa precisa trabalhar mais esse lado, porque ela não trouxe letras correspondentes a essa vibração. Quando os números estão equilibrados, é porque a pessoa sabe trabalhar com o lado emocional, prático, físico e intuitivo no mesmo plano. Muitas pessoas que têm um plano, por exemplo, físico fraco, às vezes aqui são práticos, são batalhadores. Por quê? Ela está buscando já melhorar esse lado. Mesmo que, por exemplo, o mental dela aparece com um número maior e ela é mais prática, mais emocional, é porque o mental já não está precisando ser trabalhado e ela está buscando mais os itens que ainda estão mais enfraquecidos. É como se fossem potes que devem ser enchidos. Então aqueles que têm bastante não têm necessidade mais de lidar. Então ela tem aquilo já em potencial. Então existe uma proporção de números que tem que estar equilibrados, para que todos estejam no mesmo plano, para que ela possa lidar nas várias situações da vida, no lado da razão, porque se ela tem a razão maior do que a emoção, sempre ela, na hora de ela vai ser um lado frágil dela, vai ser o emocional, que ela vai ter que lutar, batalhar para equilibrar mais. Então, a gente tem que ter todos os planos equilibrados para ter aquele jogo de cintura na vida em todas as situações que nos aparecerem, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado da minha explicação. Eu tentei passar o melhor de mim para vocês, para que vocês entendam. A numerologia é muito complexa. Eu gostaria de dizer para vocês que o karma não veio para a gente carregar nas costas, ele veio para ser solucionado. Todos nós nascemos para sermos felizes.
E não existe aqui castigo nenhum, ninguém nos cobra nada. Apenas aquilo que nós não realizamos é a nossa própria incapacidade de realizar. Vamos supor, numa determinada situação, aquele disco emperra, então você não consegue evoluir, você fica sempre batendo naquela mesma tecla. A partir do momento que você batalha em cima daquela situação e consegue vencer, passa a não existir mais o karma. Então, o karma é aquilo que a gente tem dificuldade, e quanto mais você fugir dele, mais ele vai vir atrás de você, porque ele tem que ser superado, e vai ser a dificuldade que você vai encontrar. Não porque alguém está te castigando, ou porque aqui a gente veio aqui para pagar alguma coisa. Nós não viemos pagar nada, nós viemos aqui aproveitar, vivenciar. A vida é um dom maravilhoso que nós recebemos, e uma chance maravilhosa de aprendermos a nossa evolução e sentirmos a vida. E aqui é uma grande escola. Se você conseguir ser um bom aluno, você vai tirar o maior proveito. Então nós nascemos para evoluirmos espiritualmente, mas se nós estamos na matéria, se nós estivermos equilibrados e sabendo usar todo o nosso potencial, nós seremos felizes aqui, porque aqui é o nosso estágio, aqui é a nossa vida, e aqui que nós temos que tirar o melhor proveito possível. Então o karma é simplesmente aquilo que nós não sabemos lidar, a própria limitação nossa, do nosso livre-arbítrio de não querer lidar com aquele setor. E normalmente é aquilo que vai nos condenar, porque quanto mais você fugir de uma situação, ela vai aparecer e vai te limitar. Então, procure vencer os seus desafios, superar as suas ausências, cumprir o seu destino, aprender a sua lição, ouvir o seu porteiro, porque sem o porteiro, sem saber aquilo que nos abre o caminho, a lição fica muito mais difícil de ser aprendida. E aí o destino fica também mais difícil de ser cumprido. Mas, cumprindo o seu destino, e eu gostaria de dizer que basta você querer e não precisa saber qual dia é melhor para que aconteça uma determinada coisa para mim. Se você estiver querendo e sintonizado, ele automaticamente vai vir até você, independente de você querer ou não. Porque saber qual vai ser esse dia ou não, as coisas acontecem automaticamente. Podem acreditar no que eu estou dizendo, porque eles não querem que você dê a volta toda na roda. Eles querem saber com que energia você pega na alavanca, porque se você entra com determinação, eu quero, eu vou, eu faço, eles te impulsionam para frente. Agora, se você fica pensando, vou, não vou, faço, não faço, será que é, será que não é, então fica indeciso, e eu acho que eles até colocam um pezinho a mais para ver se você consegue superar isso. Então, tenta objetivar a sua vida de uma forma positiva, coloque o seu mapa totalmente do lado positivo, use os números que você carrega consigo da melhor forma possível, com cores, com pedras. Você pode usar pedras correspondentes às suas cores também, que vai ajudar, porque na energia das pedras está a energia da cor e o estágio da evolução. Então, entre em sintonia com o seu interior, que eu tenho certeza que você vai tirar o máximo proveito da vida. Eu espero que vocês tenham gostado da minha explicação, e foi um prazer enorme ter conversado com vocês.